Ok, pessoal, dando seguimento à nossa aula sobre configurações de interfaces E1, a, a próxima etapa agora seria configurar uma interface E1 utilizando a sinalização R2 digital. No caso, deixa eu até corrigir aqui o nosso slide. E1 R2 digital. Pronto. Vamos lá. Inicialmente você pode verificar que o primeiro comando é o mesmo. Você tem que dizer que tipo de interface você vai utilizar, se é um ou T1, ok? As configurações de clock, Network Clock Participate, Week 0 e Network Clock Select 1. O primeiro indica a partir de onde o equipamento, o roteador, ele vai derivar o seu clock, ele vai receber o seu clock. A linha de baixo trata de prioridades. Caso eu perca uma referência do clock, eu poderia ter outras, né? Então, esse comando Network Clock Select 1 é um 0/0/0, ele pode ser até, inclusive, omitido, certo? Bem, então, na prática, vamos configurar aqui, abrir aqui o roteador, configure terminal, card type é 1. Ele pergunta card slot number. Mais uma vez, para que fique claro, né? Esse primeiro card slot number faz referência a se essa interface é um modelo, por exemplo, uma NM, aquele modelo maior que entra naquele slot maior dos roteadores, ou se é um módulo comum, como uma wiki, aquele módulo menorzinho, ok? Nesse caso, via de regra, se você está utilizando uma VWiki, sempre essa primeira opção será zero, né, que trata do slot do chassi. A segunda opção já trata do slot de qual slot externo, né, está essa placa. No nosso caso aqui está no slot 1. Visualmente você consegue ver, né, esse 1 aqui. Tá lá escrito, slot 0, slot 1, slot 2, né? Na caixa vem lá dizendo. Ok, então os comandos agora relacionados ao clock, Network Clock Participate, Wiki, no nosso caso, Wiki 1, Network Clock Select. Veja, é uma prioridade esse campo, né? Então eu poderia ter mais comandos Network Clock Select. É 1, 0/1/0. No caso, já tinha configurado esse comando, ele apenas está informando que já estava configurado. Entrando, enfim, na controller, é 1, 0/1/0. Vocês poderiam perguntar, ok, Patrick, esse primeiro slot diz respeito ao tipo da E1, se é uma VWiki ou não, né? Esse aqui é o slot que visualmente eu consigo olhar, né, na parte externa do roteador. E esse terceiro zero seria o quê? Esse terceiro zero, pessoal, isso que vai variar quando eu tenho uma placa com mais de uma E1. Como eu tenho apenas uma porta, então esse campo aqui é zero. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma E1 com duas portas, então eu teria a variação 0/1/0 e 0/1/1. Ok? Beleza. Mais uma vez temos o nosso comando frame nas opções CRC4 ou no CRC4. Tá? Vamos entrar aqui com no CRC4. E no caso da E1 R2 digital, nós não criamos pre-groups, nós criamos DS0
groups. Atribuímos um valor, 0, 1, um valor qualquer. Né? Ele dá aqui as opções de 0 a 30. Então vamos atribuir o valor 0. Então setamos os time slots. Aqui eu preciso dar um salto no meu time slot 16, que é o slot utilizado para sinalização. Então vamos do 1 ao 15, do 17 ao 31. Type, neste campo eu indico que vou utilizar o protocolo R2 digital. Interrogando mais uma vez, temos aqui algumas variantes, né? Temos o R2 compiled, desculpe, e uma variação chamada ANI, ok? Veja só, ao digitar esse comando, eu recebo aqui na tela algumas mensagens. E essas mensagens elas dizem respeito a algumas configurações novas que acabaram de surgir no meu roteador. Vamos verificar que configurações foram essas. Veja só. Aparece então uma voice port 0/1/02.0. Não é algo semelhante ao que aconteceu quando nós configuramos uma E1 ISDN. Ok? No caso do R2 digital, pessoal, ele é um tipo de sinalização da categoria CAS, sinalização por canal associado, não é? Que, inclusive na aula prática nós comentamos sobre isso, na aula presencial. Não é? Então, essa sinalização por canal associado, ela existe algumas peculiaridades que variam de país para país. Né? No nosso caso, já temos aqui, a Cisco já nos traz uma série de países aí com essas configurações pré-definidas. Temos aqui o Brasil, então country, Brasil, use defaults. Quando eu dou esse comando, pessoal, vamos verificar o que é que já aconteceu, né, com a nossa E1. Como é que está a nossa E1 até agora? Veja só. A nossa E1 está com no CRC4, Desk0 Group 0, Cars Houston 0, Country Brasil. Automaticamente entraram novas configurações, né, que são padrões nacionais. Temos ainda aqui um description, que é uma sujeira da nossa configuração anterior. No caso, vamos só adaptá-la, tirar aqui o nosso ISDN, colocar R2 digital. Ok? Bem, então nós já temos a nossa E1 configurada como R2 digital. E assim nós concluímos essa parte do curso, onde nós vemos as configurações Cisco, tanto para ISDN como para R2 digital no padrão brasileiro. Ok, pessoal. Existem algumas configurações adicionais que eventualmente serão necessárias quando você estiver configurando um roteador Cisco como um gateway de voz, ok? As configurações são essas. Dentro de Voice Service VoIP, existe essa configuração que eu trouxe para vocês do IP Address Trusted List. Significa o seguinte: se você tem o seu roteador se comunicando via VoIP com outro equipamento, outro roteador, uma central telefônica IP, como um Asterisk ou qualquer outra solução proprietária, é preciso que você informe ao equipamento quais são as redes que você confia, a lista de endereços IP que você confia. Nesse exemplo, eu estou colocando aqui que eu confio em qualquer IP. Okay? E estou
negando toda estou desabilitando todos os critérios de segurança relacionados a isso, de modo que o meu roteador ele vai poder se comunicar com qualquer outro equipamento VoIP, certo? Obviamente, não preciso enfatizar aqui, fica evidente, isso abre uma brecha de segurança, né? Se o seu equipamento ele está acessível via internet, não é aconselhável que você faça isso. Se, por outro lado, ele é apenas um gateway de voz e está dentro da sua rede interna, com toda a segurança de firewalls e o que mais você possa ter, então você pode fazer isso sem muito problema. Okay? Os comandos a seguir, o Hello Connections, basicamente são utilizados quando eu tenho um roteador na função de Cube. Então, isso aqui faz com que ele permita qualquer tipo de comunicação entre H323 e SIP. Okay? Um pouco mais abaixo temos duas configurações relacionadas diretamente ao SIP, onde eu especifico exatamente qual é a Service Interface de sinalização, no caso ele chama aqui de controle. Então, toda a informação de sinalização ele vai utilizar o IP da interface FAST 0/0. E toda a sinalização, desculpa, e todo o tráfego de mídia ele vai utilizar o IP da mesma interface FAST 0/0. Isso é importante quando eu tenho um roteador com mais de uma interface e eu acabo tendo algum tipo de problema relacionado a on-way voice, onde só um lado escuta e outro não. De repente, o IP que chega até o meu destino é um IP que o destino não tem rota para ele, não consegue voltar. Né? Então, é isso. Nas configurações abaixo, o Voice Class Codec 1 uma configuração desnecessária, tá? Ela é algo opcional, mas é a única forma que eu consigo, dentro do roteador, fazer com que ele, em uma troca de sinalização, suporte e possa negociar vários codecs. No caso aqui eu coloquei apenas 4. Se eu não utilizar um Voice Class Codec, eu preciso, dentro do meu dial peer, especificar exatamente o único codec que ele vai trabalhar, certo? Então, vamos fazer essa configuração agora, tendo essa explicação em mente, ok? Então, vamos lá. conft voice service VoIP IP address trusted list IPv4 0.0.0.0 0.0.0.0 no IP address trusted authenticate. Ok, confirmei. Allow connections. No meu caso, pessoal, no nosso exemplo aqui, esses comandos seriam desnecessários, ok? Mas como se trata de um tutorial genérico, você não sabe exatamente onde é que você vai estar utilizando, você pode inclusive utilizar esse vídeo para uma referência posterior. Então vamos colocar aqui todas as combinações possíveis, ok? Pronto. E dentro do SIP, o BIDE Control Source Interface. No meu caso, não estou utilizando Fast Ethernet. O que é que eu estou utilizando? Estou utilizando Gigabit 0/0. Gigabit 0/0. Então, meu comando é o bind control source interface giga 0/0 e mídia, né?
Ok, agora vamos criar, deixa eu salvar aqui a configuração. Agora vamos criar o Voice Class Codec 1. Codec Preferência 1 significa o primeiro codec que ele vai tentar negociar. Será o G711 ULAW, o de United States, o A de todo o resto do mundo, all, o padrão High Definition para voz, e como quarta opção de codec vou usar o G729. Ok. Então, para que nós possamos passar para a configuração do plano de descagem, é importante nós termos em mente de forma muito clara a definição de call legs, que nós já tratamos no curso presencial. Nesse exemplo que nós estamos aqui apresentando, nós temos aqui um telefone ligado a uma interface FXS, em um roteador que está rodando o Call Manager Express. Esse roteador ele tem uma conexão IP com o router B, okay? Que por sua vez, o router B tem uma conexão do tipo T1 com uma central telefônica onde está conectado o ramal 2510. O que acontece? Quando o telefone 1101 inicia uma ligação, o roteador A, o Call Manager Express aqui no caso, né? O roteador que está rodando o Call Manager Express, esse roteador ele tem que criar uma perna de entrada, uma call leg 1, no sentido in. A chamada está entrando, ok? Como trata-se de uma interface FXS, essa call leg ela recebe um nome especial, chamada POTS. No caso, nós utilizamos os dial peers POTS para definir essas legs. Então, eu tenho uma call leg de entrada número 1 do tipo POTS. Ao chegar no roteador, ele vai fazer o roteamento dessa ligação baseado nos dial peers. É criada então uma segunda call leg, no caso agora uma call leg de saída, e como não se trata de uma rede IP, essa call leg é uma call leg de saída VoIP, seja H323, seja SIP, ok? Então, pois bem, essa ligação que está atravessando o roteador A, ele criou uma call leg in e uma call leg out. Uma call leg in do tipo POTS e uma call leg out do tipo VoIP. A história segue, vamos lá. Essa ligação chega, enfim, no roteador B. No roteador B, será criada, então, uma call leg do tipo de entrada, a nossa call leg 3, né? Call leg de entrada. E qual é o tipo dessa call leg de entrada? Ela é VoIP ou ela é POTS? Ela é uma call leg VoIP, veja, ela está vindo por uma rede IP, através de uma rede IP, usando algum protocolo VoIP. Então, no roteador B, essa ligação cria então uma call leg in do tipo VoIP, que por sua vez criará uma call leg out do tipo POTS, uma vez que eu tenho uma interface de sinalização T1, ok? A ligação chega no PBX convencional e segue seu destino, certo? Tomando então mais um exemplo. Eu tenho aqui duas interfaces FXS ligada a um roteador. Eu tenho aqui uma rede IP ligada, conectando os dois equipamentos.
e tem uma interface T1 conectando o roteador a um PBX convencional, ok? Então aqui no caso, eu tenho quando os telefones iniciam a ligação, uma call lag in do tipo POTS e uma call lag VoIP, né, no sentido out. No router B eu tenho mais uma vez uma call lag in do tipo VoIP e uma call lag out do tipo POTS. Tranquilo? Vamos lá, bola para frente. Essa então é a configuração do Dial-Peer POTS. Dentro do modo de configuração global, você entra com o comando Dial-Peer, diz que é do tipo Voice, especifica uma numeração. Essa numeração ela não tem relacionamento nenhum com o roteamento da chamada, é apenas a numeração do Dial-Peer, ok? E o tipo dele, VoIP ou POTS. Beleza. Então, com o comando Destination Pattern, eu dou o padrão de descagem. É o destino dessa rota, ok? O NoDistStrip diz que ele não vai fazer o procedimento de strip com dígito 2. E eu associo isso aqui a uma porta. No caso, a uma voice port. Lembra que quando nós configuramos a interface E1 ISDN ou R2 digital, apareceu no nosso showrun uma voice port. Pois bem, essa voice port é exatamente o que entra nesse momento da configuração. Em outras palavras, essas 4 linhas de comando estão me dizendo que quando chegar uma ligação para o roteador que tenha como destino alguma numeração que comece com o dígito 2 e tenha mais quaisquer 3 outros números, eu vou enviar essa chamada para a voice port que tenha essa numeração aqui. E eu enviarei inclusive o 2. É isso que o NoDistStrip está nos dizendo, né? E um pouco abaixo aqui um comentário que diz o seguinte: o roteador ele irá automaticamente excluir os dígitos que estejam explicitamente definidos dentro do Dial-P POTS. Ok? O que é que vai acontecer então? Se eu não colocar esse comando NoDistStrip, o roteador vai enviar essa ligação para essa porta, ok? Mas ele vai arrancar todos os dígitos que estejam explicitamente definidos, no caso o 2. E ele enviaria essa ligação para a voice port com apenas 3 dígitos, ok? Então, essa configuração aqui dessas 4 linhas nos diz isso. Estou criando um dial-peer do tipo POTS, que será selecionado quando chegar alguma ligação que tenha como destino um número com 4 dígitos e o primeiro comece com 2. Tá? Essa então é a configuração do Dial-P POTS. Seja E1, seja FXO, seja FXS, eu sempre terei uma voice port associada a ela. E o número dessa voice port eu entro na última linha aqui, pessoal. Ok? Beleza, vamos avançar. Daqui a pouco a gente faz o exemplo prático no nosso laboratório e vocês vão entender melhor. Temos então aqui um exemplo de Dial-Peers VoIP. Né? Aí você vê, Patrick, mas aqui a gente usou o Dial-Peer Voice 2000 POTS e um pouco abaixo estamos usando novamente um Dial-Peer Voice 2000 VoIP. Pode? Não pode. Né? De fato, isso aqui é apenas um exemplo. E foi mantido aqui esse número 2000, certo? Mas na prática você não consegue criar dial-peers de mesma numeração, certo? Sempre tem que ser uma numeração independente. Ok, vamos lá. Nesse caso, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu estou criando um dial-peer do tipo VoIP. O destino é o mesmo do exemplo anterior, mas agora eu não informo uma porta, como eu informei aqui em cima.
Agora eu informo um Session Target. Quem é o alvo da minha sessão? Para onde eu vou enviar essa ligação VoIP? No exemplo, ele vai enviar para o IP 10.1.1.2, que pode ser um outro roteador, pode ser um Cisco Call Manager, pode ser um Asterisk, ok? Na linha de baixo nós temos um codec, indicando qual codec, e no caso o único codec, esse DIOP suporta, certo? No exemplo que nós vamos usar no laboratório, nós não vamos explicitar e amarrar de forma tão absoluta o codec. Nós vamos associar o DIOP a um voice class, como nós criamos há pouco tempo, onde lá ele tem uma opção de selecionar prioridades vários codecs, ok? Então, na prática, temos aí a configuração do DIOP POTS e do DIOP VoIP. Observação importante é que se nada for dito em um DIOP VoIP, nada for dito em relação a qual codec ele suporta, por padrão, os DIOPs dentro das caixas da Cisco, eles vão tentar utilizar o codec G729, certo? Em relação ao codec é isso. E em relação ao protocolo de sinalização, se você não explicitar qual é o protocolo de transporte e sinalização que vai ser usado, ele utilizará o protocolo H323. De modo que se você quiser utilizar o protocolo SIP, você precisa deixar claro e aplicar o comando que você está utilizando o SIP e não H323. Beleza? Bem, pessoal, então já temos aqui o nosso ambiente montado, não é? Já temos os nossos ramais configurados no Call Manager Express, temos a E1 configurada, então vamos agora fazer alguns testes, né, para ver realmente essa nossa configuração em ação, certo? Só um instantinho, deixa eu abrir aqui a nossa tela. Eu vou habilitar um debug, que é o debug voice DIOP in out. Esse comando, o que é que ele nos trará? Terminal monitor para jogar na tela. O que é que ele nos trará? O debug voice DIOP in out. Quando houver uma ligação, né, atravessando o roteador, ele vai tentar encontrar as rotas de descagem. Ele vai tentar encontrar os DIOPs que melhor se adequam àquela rota, ok? Vou tentar fazer uma ligação agora a partir desse telefone, certo? Para esse roteador. Eu vou ligar para o número 2001, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ligar desse telefone para o 3133-2001, certo? Vamos monitorar aqui no roteador quais são as rotas que ele vai escolher. Telefone chamando. A ligação foi atendida. Tá? Temos uma ligação em curso. Temos uma ligação em curso. Vamos ver então aqui um pouco desse debug que foi que houve com ele. O número de origem, o 333000, né, que foi o número que eu utilizei para fazer a ligação. College number 2001. Veja, a operadora só está me mandando os 4 últimos números. Se eu não tivesse colocado o description dentro da minha controller, eu não saberia, olhando apenas para a configuração, qual é o DDR completo desse E1, certo? Então temos aí origem e destino, e a partir de então, o roteador ele vai tentar encontrar os DIOPs que se encaixam com o 2001,
o que é que ele vai fazer com 2001, ok? E nisso ele encontra o seu dial peer com a tag 20.001, tá? Na prática, pessoal, eu não precisei criar esse dial peer, porque automaticamente o Command Express cria o dial peer quando eu crio as minhas extensões, certo? Então ele já é basicamente aquele mesmo princípio de que um roteador não precisa ser ensinado das redes que lhes são diretamente conectadas, as redes IP, não é? Eu não preciso configurar rota estática para redes diretamente conectadas a um roteador. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho o ramal 20.001 criado aqui já pelo Command Express, então eu não preciso mais criar o DAOP para ele, certo? Mas vamos lá, temos uma ligação em curso. Comandos que podem ser dados para verificar essa ligação. Show Voice Port Summary. Veja só, eu tenho aqui a minha lista, a minha relação dos meus canais. Eu tenho aqui canal 1, 2, 3. Perceba que ele pula o canal 16, que é o nosso canal de sinalização. Ok? Temos aqui as nossas interfaces FXS, FXS, que são, na verdade, isso aqui são os nossas extensões do Command Express. Ok? Eu não tenho nesse equipamento, como vocês puderam verificar, Show Inventory, eu não tenho interfaces FXS nele. Tá? O que aparece aqui é a criação do Command Express relacionado aos telefones IP, tá? Do Command Express. Beleza? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que eu tenho o primeiro slot aqui, primeiro time slot app, certo? Está aí a ocupação dele. E os outros estão livres. Os outros estão livres. Um outro comando importante é o show voice call status. Show voice call status. Veja, eu tenho uma única ligação, mas no show voice call status aparecem duas linhas. A lógica dessas duas linhas é exatamente a lógica de que existe um dial peer de entrada e um dial peer de saída. Ok? Então, eu tenho aí as minhas duas lags sendo apresentadas no comando show voice call status. No caso das E1s e SDN, eu tenho inclusive o comando show ISDN active, que é o comando que vai me mostrar as ligações ativas naquele momento de forma mais organizada. Não é? Call type in indica que é uma ligação que eu estou recebendo. Ela me traz o número de origem, o número de destino, remote name se houvesse, o tempo em segundos dessa ligação, né? E mais alguns contadores. ISDN show ISDN active, ok? Ok, pessoal. Nessa etapa, nós precisamos então avançar para talvez a parte mais crucial da configuração e o que pode gerar mais dúvidas, né? A configuração de E1 e SDN ou R2 você encontra fácil na internet, não tem muito mistério. Mas a configuração do plano de descagem, eu julgo que talvez seja a parte mais útil realmente, mais interessante da gente sentar e com calma ver e entender, ok? Entendendo que existe a necessidade de haver uma lag in e uma lag out,
uma leg de entrada e uma leg de saída, nós vamos agora criar o plano de descagem, o plano de numeração desse nosso roteador. Okay? Lembrando que ele vai se comunicar também com uma central asterisk. Então, que por padrão fala SIP. Né? O melhor dos mundos no asterisk é quando ele está falando SIP. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a configuração do nosso plano de descagem. Primeira coisa, eu vou verificar se já existe algum DIOP criado no roteador, explicitamente criado. Veja que não existe. Tá? Então vamos criar nosso primeiro DIOP. DIOP voice 1 do tipo VoIP. Ok? DIOP voice 1 VoIP. Deixa eu organizar melhor a tela para que fique melhor visível para todo mundo. Ok. Vou colocar aqui um description. Será o nosso inbound VoIP calls. Será o nossa leg de entrada. Né? Vou especificar o protocolo que será utilizado por esse DIOP, Session Protocol SIP-v2. Se eu não informar esse protocolo, por padrão, esse DIOP falaria H323, certo? Poderia também especificar um Session Transport e habilitar TCP, tá? Se eu fizesse isso desse lado, lá no asterisco eu precisaria também habilitar as opções TCP. Não é o caso, eu vou deixar a sinalização UDP também, certo? O comando voice class codec 1 associa esse nosso DIOP voice 1 VoIP que nós estamos criando ao VoIP class que nós configuramos um pouco antes, né? Que é esse rapaz aqui, ó. Voice class codec 1, certo? A partir de então, esse nosso DIOP que nós estamos configurando, ele vai falar todos esses codecs, né? Seguindo essa ordem de preferência. Joia? Podemos também determinar, pessoal, o tipo de DTMF que será utilizado. O asterisk ele utiliza o padrão do IETF, né, que no caso da Cisco ele traz para a gente como RTP-NTE. Não sei se interrogando ele traz de forma mais detalhada. RTP-NTE, exatamente. Que é o padrão RFC 2833, certo? Então temos ele configurado. E por fim, o comando incoming college number.t é quem vai fazer com que esse nosso DIOP seja selecionado invariavelmente como a leg de entrada. Né? Quanto a isso, tem um slide na aula anterior que fala como isso é selecionado, como é que o incoming college number tem prioridade sobre o port, sobre o destination path. Né? Então, isso aqui torna ele o nosso o DIOP que sempre será selecionado quando a ligação estiver entrando. Nossa configuração completa ficou assim. Ok? Com isso, já temos definido os padrões para que seja criada uma leg in do tipo VoIP, quando formos receber uma ligação vinda da central asterisk, certo? Mas agora nós precisamos criar uma rota outbound VoIP para enviarmos as ligações para o asterisk, certo? Então vamos criar mais um DIOP.
dialp voice, vou incrementar, utilizar o número 2, VoIP como description, outbound, VoIP. Deixa eu verificar qual é a numeração do 5001. Ok. 5.000 na verdade, né? Session Protocol SIP v2 Voice Class Codec 1 da mesma forma, DT MF Relay RTP NTE e agora sim o destino. Perdão, eu tenho que informar agora aqui o Destination Pattern, que no caso eu vou definir que qualquer coisa que comece com 5 e tenha mais 3 dígitos, eu vou enviar essa ligação para o asterisk, tá? De modo que eu preciso agora informar qual é o endereço IP do servidor asterisk, certo? Isso eu faço com o comando session target IPv4 dois pontos, o IP da nossa central asterisk, que é o 10.0.0.19. 10.0.0.19. Ok? Vamos rever agora aqui nossos DLPs criados até agora. Veja só. Já temos um DLP de entrada para receber as chamadas que vierem do asterisk. Já temos um DLP de saída para enviar essas ligações para o asterisk. Ok? Tudo bem. Mas agora nós também precisamos criar as configurações de rota do tipo POTS, para que nós possamos gerar ligações, que nós possamos fazer ligações saintes dessa nossa empresa fictícia, certo? Então, no caso, precisamos criar os dial peers POTS, ok? Vamos criar então aqui o nosso dial peer voice 3 POTS, por exemplo. Dial peer voice 3 POTS. Esse será o nosso inbound PSTN calls. O nosso destination partner será o ponto T, são caracteres coringas, onde o ponto, como nós já vimos, é um símbolo, é um algarismo, apenas um número qualquer, e o T é um ou mais números, ok? Ativar o recurso do DID, do DID, informar que eu devo enviar todos os dígitos, forward digits all. Do contrário, como nós já vimos, o dialp POTS ele removeria todos os dígitos explicitamente informados. No caso, eu não informei nenhum dígito explicitamente aqui, né? Eu coloquei um grande coringa, que é o ponto T. Então, o forward digit all não seria necessário. Mas colocamos aqui para relembrar
a todos que, caso eu tivesse colocado algum número aqui em cima e eu quisesse enviá-lo para a operadora, eu precisaria colocar o forward digit all ou o no digit strip, como foi o exemplo que nós demos agora há pouco no slide. Okay? O incoming college number.t, na verdade, é o que fará com que esse nosso DLP seja selecionado como DLP de entrada, né, já que ele tem prioridade ao Destination Partner. E, enfim, a nossa porta. Né? Qual é a nossa porta que foi criada para a nossa E1? Voice Port. Nossa E1, quando foi configurada, ela criou a Voice Port 0/1/02.15. Então é ela que será utilizada aqui. 2.15. Ok? Vamos rever agora aqui nossa configuração. Temos então um dial peer VoIP de entrada, né? E isso é garantido pelo incoming college number.t. Temos um dial peer VoIP de saída. Isso aqui está criando uma rota para os números que comecem com o dígito 5 e tenha mais quaisquer 3 outros números. E está enviando essa ligação para o 10.0019, que é o nosso servidor Asterisk. Okay? Temos então um dial-P Voice 3, que é um dial-P de entrada. É a nossa leg de entrada do tipo POTS. Né? Essa mensagem é a ligação telefônica que eu fiz como exemplo, só agora que eu lembrei de desligar. Então, quando a ligação é encerrada, aparece aqui o log na tela. Precisamos então criar agora a rota de saída, certo? Vamos criar a rota de saída. Vamos criar, por exemplo, uma rota para números fixos, telefones fixos locais. Como é que seria uma rota para telefones fixos locais? DLP Voice 4 POTS. Esses comandos aqui se repetem. O nosso description aqui será alterado, então ele será um description de outbound PSTN calls do tipo fixo local. Né? O nosso destination partner é que será o grande comando utilizado para definir os nossos destinos, certo? Um número fixo local é um número que começa com 2, 3, 4 ou 5. Tá? E possui 8 dígitos. Então aqui eu tenho que colocar mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Ok? 2, 3, 4, 5. Essa máscara, pessoal, entre colchetes, ela diz que o valor pode ser 2, ou 3, ou 4, ou 5. Tá? É isso que significa. Significa que o primeiro dígito pode ser 2, ou 3, ou 4, ou 5. É isso que significa. Então, eu tenho aqui o primeiro valor limitado a 2, 3, 4 e 5. Tenho o segundo valor aqui, podendo ser um número qualquer, de 0 a 9. Né? E seguindo, então, aqui a minha rota para os meus dígitos para a minha rota. Existe também a possibilidade de eu encerrar essa máscara com um cifrão. Tá? Isso deve ser usado com muita cautela, porque o cifrão ele diz o seguinte: se acontecer de houver um match, que significa um match, significa que casou aquilo que eu digitei com essa regra, aquilo que eu pressionei no teclado casou com essa regra do Destination Partner. Né?
tão logo isso aconteça, a chamada será roteada. Ela não vai mais esperar por dígitos a mais que possam vir, certo? Isso deve ser tratado com cautela, porque se eu crio, por exemplo, aqui em cima, essa rota 5, ponto, 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 e coloco aqui um cifrão, eu não conseguiria ligar para um número que começasse com 5 e tivesse, por exemplo, 5, ou 6, ou 8, ou 9, ou 10 algarismos. Porque tão logo eu chegasse no quarto algarismo, essa regra seria escolhida, a chamada seria roteada, certo? Então, o cifrão deve ser utilizado quando eu tenho certeza de que não haverá nenhuma ambiguidade de rotas, certo? Saindo aqui, vamos verificar novamente nossos dial pairs. Ok, temos aí esses dial pairs. Eu vou criar, pessoal, um último dial pair, um dial pair VoIP, dial pair POTS 5. Como é um ambiente simulado,